Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós teremos agora o nosso exercício devocional, meditando nas Escrituras Sagradas, e vamos orar pedindo a Deus que fale aos nossos corações, nos abençoe na meditação das Sagradas Letras. Oremos. Senhor nosso, Pai bendito, nesse momento suplicamos a Ti que fale aos nossos corações, seja propício a nós pecadores, perdoando os nossos pecados e dando-nos, ó Deus, graça para que aprendamos de Ti, que as Tuas palavras sejam aplicadas ao nosso coração, nos transformando, nos santificando, mas sobretudo que o Teu santo nome seja glorificado, ó Deus, com a pregação da palavra e com a mudança das nossas vidas também. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós vamos expor hoje Jonas capítulo 4, o último capítulo deste livro, e eu lerei, e diz assim as Sagradas Escrituras: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Queridos irmãos, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma realidade dos nossos dias, que é um tanto quanto esdrúxula, e tem a ver com o capítulo deste livro. Vivemos num tempo em que as pessoas se importam pouco com as outras. Isso é evidente dentro das famílias, das igrejas, e quando nós olhamos para os ímpios, esta realidade se torna ainda mais perceptível. Está tanto nas grandes atitudes quanto nas pequenas atitudes. E veja um absurdo em que nós chegamos. Algumas pessoas gastam milhares de reais, de dólares, enfim, de recursos financeiros para cuidar dos seus animais e ultrapassam em muito os limites desse cuidado. A Bíblia ensina que nós devemos cuidar dos nossos animais. No entanto, o que as pessoas têm feito hoje tem ultrapassado esse limite. Há pessoas que fazem festa de cachorro, levam esses animais dos psicólogos, veterinários caríssimos, enfim, há todo tipo de parafernália que envolve hoje a vida dos pets. Mas o que acontece com essa mesma pessoa quando ela vê alguém passando fome, alguém deitada com câncer num hospital? Será que ela se importa? Ao passar por um mendigo na rua, essa pessoa, ela se importa com o mendigo, ou geralmente o que acontece não é que as pessoas viram a cara? Então vemos que temos vivido num tempo em que demonstramos pouco interesse, pouca misericórdia pelas pessoas.
Isso também acontece na igreja do Senhor. Quantos crentes que possuem recursos deste mundo e veem seus irmãos passando dificuldades e não se interessam e gastam recursos e recursos com coisas que são lícitas, mas sequer têm o anseio de ajudar os seus irmãos. Isso nos mostra que nós não vemos as coisas como Deus vê. Uma prova disso é que se eu dizer para você, como você enxerga a África? Você vai pensar em ditadores, guerra, fome, AIDS, doenças. Mas quantos de nós pensaram, é um campo missionário para a pregação do Evangelho, para a salvação de pessoas, um lugar onde a misericórdia de Deus pode ser evidenciada por meio das nossas vidas. E esse quarto capítulo, então, segue essa mesma linha daquilo que eu estou inserindo para os irmãos, ou seja, nós temos a vista de uma pessoa que demonstra muito mais interesse pelos seus interesses, pelas suas coisas, pelos animais, plantas, mas vê pessoas em dificuldade e pouco se importa. Lembrando um pouco, nós estamos aqui cerca de 750 anos antes do nascimento de Jesus, e Israel se tornou uma nação falida espiritualmente, uma nação que deveria ser luz para as demais nações, mas que se tornou idólatra, não dava um bom testemunho de Deus, não vivia a vida como Deus havia planejado para se viver. E Deus então levanta um profeta que é representante desse povo no seu fracasso espiritual. Nós vimos lá no capítulo 1 que Jonas foge da obediência de Deus, e Deus, na sua infinda graça, providência e soberania, usa a desobediência de Jonas para salvar pessoas. Deus salva os marinheiros gentios, enquanto Israel estava desobediente e enfermo espiritualmente. Depois nós vemos Deus levando esse profeta para dentro da barriga de um peixe, e lá aquele homem aprende a ter uma vida de oração, ele é levado a orar, e ele aprende a grande lição desse livro, que é acerca da soberania de Deus em relação à salvação. O capítulo 2, verso 9, está, digamos, toda a ideia central do livro, que é: a Deus pertence a salvação. Vemos então que Jonas, ali naquela barriga do peixe, foi tratado por Deus, e ele então está disposto a obedecer a Deus. No capítulo 3, então, essa disposição de obediência é vista na mensagem que é pregada em Nínive, uma mensagem de juízo, uma mensagem curta, simples, mas que através da ação de Deus, usando esse vaso relutante, leva a um grande arrependimento daquela nação terrível, uma pregação fiel e um verdadeiro arrependimento, enquanto Israel está fundado no pecado, enquanto nós vemos um profeta que está aprendendo a ser fiel, mas ainda tem muitos pecados, muitos defeitos. Lembre-se que ao iniciar essa série de exposições, usando com base o livro do Stuart Ollett, eu propus o seguinte tema para essa série: Jonas era um missionário bem sucedido e que fracassou. No capítulo 3 nós vemos o êxito dele na pregação, e neste quarto capítulo então a ênfase está no fracasso espiritual dele, que era o fracasso espiritual de Israel. Mas como nós sabemos, o personagem central deste capítulo e de toda a Bíblia não é o ser humano, mas o próprio Deus e aquilo que a Bíblia fala sobre Deus. Então, sobre este capítulo, nós vamos aprender coisas que Deus nos ensina, como este grande Pai que Ele é, aquilo que Ele se mostra para nós e que precisamos aprender para mudar os nossos corações e os nossos relacionamentos. Então, na primeira parte desse capítulo, do verso 1 ao 4, nós vemos a diferença de Deus em exercer a sua misericórdia. Nós vimos no capítulo 3 que Deus usou a misericórdia dele para com os habitantes de Nínive. Deus não os julgou pelo fato deles terem se arrependido dos seus maus caminhos. Deus agiu no coração deles e eles se arrependeram. E agora então Jonas vê isso, e como ele reage? Diz aqui o verso 1 que ele se desgostou com aquilo que aconteceu. Jonas não deu pulos de alegrias,
com pecadores que se arrependeram. Pelo contrário, ele se desgostou. Jonas não gosta nada do que ele viu, e isso faz aqui um grande contraste entre Deus e Jonas. Enquanto Deus se alegra pelo arrependimento do pecador, este homem que representa o seu povo, o Israel falido, está aqui enfurecido. E nós vemos então que Deus e Jonas são completamente diferentes. E, queridos irmãos, nós devemos aprender isso. Ainda que a Bíblia nos ensine que sejamos ou que somos imagens semelhantes de Deus, nós somos diferentes de Deus. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, e mesmo que sejamos imagem e semelhança de Deus, Deus é diferente, quanto mais se tratando de homens pecadores. Isso deve levar-nos a uma atitude de reverência diante de Deus, porque Ele é bem diferente de nós. E aqui nós vemos o quanto Ele é diferente de Jonas. A Bíblia nos ensina que Deus se alegra, que há festa no céu quando pecadores se arrependem. Isso está escrito, por exemplo, em Lucas 15, 7, que diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lembrando que esta palavra que aqui eu li está inserida numa série de 3 parábolas em que Jesus conta, mostrando que Deus se alegrava com o arrependimento e com a salvação, enquanto havia entristecimento por aqueles que não desejavam que isso acontecesse. Por exemplo, enquanto os judeus estavam rilhando os dentes porque Jesus comia com pecadores, ele mostra: Deus se alegra com pecadores que se arrependem. E veja que os judeus eram representados naquelas parábolas pelo filho que ficou em casa, aquele filho que, ao ver o pródigo sendo salvo, sendo trazido ao arrependimento, foi aquele filho que disse que estava amargurado, que estava chateado com tudo que estava acontecendo. E Jonas, então, tal como os fariseus dos tempos de Jesus e como nós hoje, geralmente pecadores têm essa atitude. Nós não celebramos com a salvação das pessoas e com a graça de Deus concedida às pessoas. Nós geralmente rilhamos os dentes, somos pecadores, e o que deveria acontecer conosco é alegria. Veja, somos muito parecidos com esse Jonas. Jonas não queria a salvação daquelas pessoas, como o filho que ficou em casa, como os judeus nos tempos de Jesus. E diz o texto aqui que Jonas ficou extremamente irado. Sua ira foi grande, elevadíssima. E eu gostaria de perguntar aos irmãos, para a nossa reflexão: será que nos alegramos quando vemos pessoas que às vezes nos perturbam, que são nossos inimigos, sendo salvos? Será que nós festejamos? Ou será que somos proativos em levar a graça, a palavra do Senhor, que trará salvação a essas pessoas? Pense nisso, porque a nossa atitude sobre isso dirá muito sobre os nossos corações. Diz o texto aqui que Jonas ficou irado com a salvação das pessoas. E veja que o problema não é a ira em si, porque Deus diz em sua palavra, por meio do apóstolo Paulo, que podemos irar, no entanto não podemos pecar. Existe uma ira nas Escrituras que é chamada de ira santa. E essa ira santa, na verdade, ela tem alguns requisitos. Em primeiro lugar, a ira santa visa sempre a glória de Deus. Então, a ira santa não visa trabalhar algo que não saiu de acordo com a nossa vontade, mas visa a glória de Deus. Em segundo lugar, a ira santa é sempre contra algum pecado, algo que fere a glória de Deus, algo que, de certa maneira, blasfema contra Deus, algo que subtrai da glória de Deus. E em terceiro lugar, a ira santa, ela é precedida por atitudes santas e piedosas. Então, a ira santa é um reflexo da ira verdadeira de Deus.
e alguns personagens bíblicos usados por Deus demonstraram essa ira santa. Essa ira não é pecaminosa. No entanto, há aqui um problema com a ira que Jonas demonstra ter. A ira dele não é para a glória de Deus, a ira dele não é contra o pecado, a ira dele não é precedida e nem seguida por atitudes piedosas. Ou seja, a ira de Jonas aqui é uma ira pecaminosa, porque há algo muito errado quando nós nos iramos, quando alguém é salvo, quando alguém se arrepende. Então, há um grande problema de irar-se por coisas que são erradas. E esse Jonas, então, está tendo uma ira que não é adequada de acordo com a palavra de Deus. E veja que a sua atitude posterior é uma atitude inadequada. Ele ora, mas é óbvio, a oração é boa, mas é a maneira como ele ora, mostrando que sua ira não era santa. Ele ora ao Senhor, e isso até é algo positivo, porque até aquele momento, esse homem não era um homem de oração. Esse Jonas que aqui está orando é um homem que no primeiro capítulo estava dormindo, enquanto a ira temporária de Deus caía sobre o mar e sobre o navio em que ele estava. Mas agora ele está aprendendo a orar, e ele então, tendo aprendido a orar, coloca-se diante de Deus e expõe os seus motivos, expõe a sua ira. E veja que Deus então está ouvindo Jonas, um Jonas que está furioso com o fato de Deus ter poupado Nínive. E, queridos irmãos, desde o princípio Jonas sabia que Deus poderia salvar aquelas pessoas. Ele agora revela nestes versos o motivo da sua fuga no capítulo 1. Ele considerou em sua terra que Deus salvaria os inimigos de Israel. E veja, a ideia dele era, se Deus salvasse os assírios, eles continuariam sendo um perigo constante para o seu povo. Então percebemos que Jonas amava a sua nação mais do que qualquer outra nação. A ideia dele é que ele queria as bênçãos de Deus para o seu povo, mas queria apenas a justiça, o juízo de Deus para os gentios. E veja, muitas vezes nós não somos assim. Nós desejamos bênçãos para nós, desejamos a bondade de Deus para nós, mas desejamos apenas juízo e justiça para aqueles que estão ao nosso redor. Devemos tomar cuidado com essa atitude, devemos ter um coração compassivo, misericordioso para com as pessoas e almejar sim a salvação dessas pessoas, que Deus as alcance, claro, segundo o seu propósito, segundo a eleição, mas devemos ter uma atitude mais compassiva para com as pessoas. E aqui Jonas é um exemplo negativo de como não devemos ser diante dessas coisas. E veja, se nós amamos então desta maneira, nós estamos amando de maneira equivocada. É preciso que aprendamos a amar corretamente. E Jonas então fugiu por causa desta realidade. Ele queria punição para os inimigos, ele queria a morte desses inimigos, ele queria que eles fossem para o inferno. Mas aprendemos aqui uma coisa: a lógica de Jonas: se eu fugir, Deus não vai salvar. E como isso é tolo? Porque, veja, por trás do profeta está a lógica. Eu posso, de certa maneira, frustrar os planos de Deus. E devemos aprender que jamais podemos frustrar os planos de Deus. Todas as nossas atitudes estão debaixo da soberania de Deus, estão debaixo da poderosa providência e maneira de Deus governar e preservar as suas coisas de maneira santa e sábia. Veja, esse mesmo erro tolo Satanás cometeu ao empurrar Jesus para a cruz, e Pedro diz que debaixo do desígnio de Deus, presciência de Deus, Deus usou os ímpios, e aqueles ímpios levaram o Senhor Jesus Cristo para a cruz, e lá ele morreu para a nossa salvação. Nada pode frustrar os planos de Deus. Mas veja que Jonas conhecia algo sobre Deus. Diz ele na sua oração que Deus é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e que se entristece pelo mal. E veja que Jonas está orando uma oração conhecida do povo de Deus, que Moisés havia feito muitos anos antes. E aqui então havia certa consciência dos atributos de Deus na mente, no coração de Jonas.
O problema é que estes atributos de Deus em ser clemente, tardio em irar-se, alguém que também se ressente, entre aspas, do mal, para Jonas isso era uma fraqueza, porque eram estes os atributos que salvariam os ninivitas, enquanto ele desejava a ira de Deus sobre aqueles inimigos. Então Jonas desejava que os inimigos fossem destruídos, e não que Deus tivesse misericórdia. Mas veja como Jonas aqui nos dá um exemplo terrível de como não devemos agir, porque é estranho ele pensar assim. Afinal, se não fossem os atributos de Deus, de misericórdia, clemência, de ele ser tardio em irar-se, dele ser alguém que se compadecesse de Jonas, ele estaria morto, Deus o teria matado. Os atributos que o beneficiaram eram aqueles atributos que ele não desejava para os seus inimigos, para os ninivitas. E aqui Jonas parece-se muito com aquele homem que era o credor incompassivo, que Jesus contou uma parábola nos seus tempos. Um homem que recebeu da misericórdia de Deus, mas não queria estender a misericórdia de Deus a outros. Mas graças a Deus ele se compadece. Deus demora em irar-se. O juízo de Deus não é imediato. Sua bondade é muito grande e ele se entristece com o mal. Vemos então, queridos, que Deus não é como nós. Na verdade, a ira de Jonas é porque Deus não é como ele. E Jonas então parece com esses modernos arminianos que não querem que Deus seja Deus, não querem que Deus seja soberano sobre a salvação dos homens. Jonas está furioso porque ele tem um problema seríssimo com a soberania de Deus, com a liberdade de Deus, o mesmo problema que nós pecadores temos, e por isso ele chegou a tal ponto a irar-se, que ele pede para que Deus lhe tire a vida. Ele diz: melhor é morrer do que viver. Em outras palavras, ele está dizendo: é melhor morrer do que ver os inimigos de Israel salvos, é melhor morrer do que ver os ninivitas salvos, é melhor morrer do que ver Deus sendo misericordioso, em ver Deus sendo tardio em irar-se, em ver Deus se entristecendo com o mal. Ele diz: eu quero morrer. E veja como Deus é diferente e é bondoso. Deus escuta os seus servos nesses momentos de ira. Ele fez isso com Moisés. Moisés pediu a morte por causa das pressões de Israel. Ele fez isso com Elias, que pediu para morrer porque viu um povo infiel ao seu Deus. E vemos, irmãos, que Deus nos escuta com paciência nos nossos desabafos. Sim, nós devemos expressar a Deus nossas inquietações, orar de todo o coração, mas saiba, é preciso tomar muito cuidado para não ofender a Deus em nossos corações, para não ficar murmurando e se queixando de todas as coisas. Deus ouviu Jonas, porque Deus não é como nós. E aqui isso nos lembra como é o nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. O autor de Hebreus, no capítulo 7, verso 25, diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E no capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, Jesus é o nosso sumo sacerdote que escuta com paciência as nossas orações. Na sua natureza humana, ele sofreu como nós sofremos, até mais, porque ele sofreu a ira de Deus, suportou a ira de Deus por causa dos nossos pecados, e hoje então ele pode se compadecer de nós. Na nossa fraqueza ele nos escuta com paciência a triste confissão, e ele então intercede por nós e nos ajuda em relação ao nosso pecado. Deus não é como nós, ele nos escuta com paciência. Para que você entenda bem isso, eu gostaria de dar um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia. As mulheres sabem bem o que eu estou dizendo. Nós homens temos por natureza muitas vezes não escutarmos as nossas esposas,
e elas estão falando e parece que estamos escutando, não temos paciência para ouvi-las, parece que as coisas do ramerrão são cotidianas, são pequenas demais para darmos atenção. Nós, maridos pecadores, somos assim, infelizmente, mas Deus jamais é assim. Deus escuta a oração sincera, a oração do coração, a oração feita de acordo com as Escrituras sagradas. E veja que Deus então tem paciência para conosco. E veja que a paciência dele para com Jonas é demonstrada numa pergunta: Jonas, é razoável essa tua ira? E aprendemos, queridos, que Deus trabalha com perguntas. Elas nos fazem calar, elas nos fazem pensar. Essa era a metodologia de Jesus. Jesus usava pergunta, porque as perguntas revelam os nossos pensamentos, nos fazem meditar. E é interessante porque Jonas condenou a Deus por não se irar, mas agora Deus está questionando Jonas pela ira dele, e Jonas então fica calado. Graças a Deus, porque Deus não é como nós. Se fosse assim, Jonas estaria perdido, e nós estaríamos perdidos. Ele também não é como esses deuses inventados, que não escutam, deuses iracundos, deuses vingativos, Deus que não possui misericórdia. Deus, na verdade, o Deus bíblico é bondoso, é misericordioso, Ele é benigno, Ele é tardio em irar-se. É verdade, Ele também é juiz daqueles que não se arrependem. Aplicando essa primeira parte, é muito bom sabermos que Deus é misericordioso e bem diferente de nós. Saber que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, que Ele é benigno, que Ele é tardio em irar, faz com que vivamos uma vida entendendo que essas coisas da vida cooperam para o nosso bem. Faz com que tenhamos confiança ao entrar no trono da graça para poder receber misericórdia. E faz com que olhemos para as circunstâncias da vida que são difíceis e entendamos que Deus está no controle de todas elas e está usando para o nosso bem. Sabemos que Deus então escuta cada um de nós com paciência. Ele não nos pune nas nossas falhas imediatamente, Ele nos dá tempo de arrependimento. Isso deve então nos levar a um senso de grandeza de Deus, de reverência para com Deus, porque Deus não é como nós, um amiguinho da escola, ou alguém do nosso trabalho, ou a nossa esposa. Deus está muito acima de nós, e esse Deus deve ser louvado e glorificado por nós. Portanto, devemos ter um comportamento cuidadoso diante de Deus nas nossas orações, para nós não nos queixarmos dele, para nós não murmurarmos contra ele. Nossas orações devem mostrar respeito, reverência, amor, piedade e saber que Deus é bom. Mas também Deus quer que vivamos diante dele, desejando a ele com santidade. Deus ordena que sejamos santos, ou seja, vivamos uma vida de santidade diante dele. E essa vida de santidade é uma vida impulsionada para viver para a glória de Deus. E uma das maneiras que podemos viver para a glória de Deus é orar pela conversão das pessoas, é se alegrar quando Deus alcança essas pessoas, e é levar o evangelho da salvação, que mostra o Senhor Jesus Cristo para a salvação das pessoas, e sempre nos entristecer quando ímpios morrerem sem salvação. Em segundo lugar, dos versos 5 ao 9, nós vamos aprender que Deus nos ensina. Deus é um bom professor, Ele é alguém que está interessado em ensinar-nos acerca dele mesmo e acerca de quem nós somos. Vemos que no verso 5, Jonas sai da cidade. Ele está chateado com pecadores arrependidos, estavam ali bem perto dele, e ele agora não tem mais nada o que dizer àquela cidade. Ele então se assenta ao oriente dessa cidade, num lugar panorâmico que dá para ver o que vai acontecer com aquela cidade. E lembre-se, o que está acontecendo aqui é que o tempo está passando, e ele está esperando ali para ver qual é o resultado de toda aquela história. Na verdade, ele está esperando para ver se a cidade seria destruída ou não. A ideia dele é: bom, talvez esses homens não se arrependam de verdade, voltem a fazer o que é mal, e Deus então destrua essa cidade. Deus pode destruí-la. A esperança de Jonas então é que Deus destrua Nínive, e para esperar então
aqueles dias até o dia marcado por Deus, o prazo final, ele constrói uma enramada, uma espécie de cabana. E a linguagem aqui usada é a mesma linguagem conhecida na festa dos tabernáculos, ou seja, as enramadas que eram feitas para a festa dos tabernáculos. Uma festa que Deus designou para o seu povo, lembrando o tempo de peregrinação com o seu povo, mas numa grande realidade de que ele, Deus, salvando os pecadores, vinha e fazia habitação com eles. Mas esse abrigo então que Jonas faz, não faz alusão àquela festa propriamente dita. Esse abrigo era para tapar o sol, porque não havia muita sombra. E este homem então, que não é um bom construtor, mas é um construtor de abrigos, ele constrói o seu abrigo. E aqui há uma certa ironia então envolvida em tudo isso. Por quê? Porque a ironia está mostrando que esse homem está fazendo uma cabana, tal qual aquelas da festa dos tabernáculos, que mostrava a presença de Deus, a habitação de Deus, e o fato de Deus salvar pecadores e estar no meio desses pecadores. E Deus estava fazendo isso com os ninivitas. Enquanto isso, Jonas estava ali, longe de Deus, se afastando de Deus por conta do seu pecado, da sua ira. Um homem que deveria estar buscando Deus, buscando a aproximação de Deus, está vendo Deus se aproximar de pecadores e ele não nota toda a ironia daquela cena, toda a ironia de que está aqui na história. E Deus está sendo realmente irônico aqui, mostrando que Jonas deveria perceber o que estava acontecendo. Mas infelizmente isso não passa pela mente do profeta. Ele está aqui como uma criança que se emburra. A atitude de Jonas é como daquelas crianças em que você diz não para elas e elas fecham o semblante, elas decaem o seu semblante e ficam extremamente iradas. Ele é como uma criança que se emburra. A pergunta é, por que ele faz isso? Porque Jonas é daquele tipo de pessoa que quer as coisas do seu jeito. E se não for do seu jeito, estas coisas não servem. Se não for do meu jeito, eu não gosto, então eu emburro e fico irado. Jonas é assim. E veja que muitas vezes nós somos assim também. Nós gostamos das coisas do nosso jeito. Nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito. E se elas não saem na providência de Deus, nós nos emburramos. E nós até pensamos que Deus é o nosso inimigo. Veja, aqui há para nós um alerta, para que nós não sejamos como este homem, que nós nos atentemos para a soberania de Deus, para a providência de Deus e nos submetamos a essa providência. Eu sei, é algo difícil de fazer, mas Deus não quer ver seus filhos como crianças emburradas, questionando a sua providência santa. Isso é pecado, isso é um pecado contra o terceiro mandamento. E, portanto, devemos nos submeter à providência santa de Deus. E aqui nós vemos um profeta que está exterminado como uma criança. A pergunta é, se fosse o nosso filho, o que nós faríamos? Eu sei que muitos pais deixariam para lá, mas Deus é um pai bondoso, é um pai perfeito, e Deus vai corrigir esse filho dele. E isso seria bom para o profeta. Ele aprenderia mais de Deus e aprenderia mais de si mesmo. Nós entendemos que as correções de Deus, muitas vezes elas não são agradáveis, elas são dolorosas, elas trazem grandes consequências, mas elas são boas, porque a correção de Deus mostra que realmente somos filhos de Deus. O autor de Hebreus disse isso, por exemplo, em Hebreus 12, 5-8, ele diz: e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Portanto, a disciplina de Deus é boa, ainda que doa, ainda que nos machuque, ainda que nos leve a perceber coisas que nós não queremos perceber. Portanto, a disciplina de Deus é sempre boa, correta, sábia, proveitosa. Por quê? Deus não corrige como os homens. Deus faz em justa medida. E Deus faz isso no aproveitamento para a eternidade.
E é isso que ele vai fazer com o profeta agora. E é isso que devemos entender nas nossas vidas. Ele nos corrige para a eternidade. Veja que o abrigo de Jonas é descrito aqui como algo insuficiente para tapar o sol. Lembre-se, eu disse, ele não é um bom construtor de abrigos. Deus então faz nascer uma planta. No verbo original, lembra o capítulo 1 que diz que Deus mandou um vento até o navio. Então nós temos aqui o mesmo tipo de construção para mostrar que Deus está por trás de tudo isso soberanamente. E Deus então concede sombra a Jonas naquele grande calor, na inclemência do sol oriental, e ele então está dando alívio ao profeta, livrando da sua aflição. E Jonas aqui é descrito como aquele que se regozija com a sombra proporcionada pela planta. E diz o texto que a alegria dele foi extrema, como também sua ira foi extrema. E aqui nós aprendemos algo sobre estes alívios que Deus nos dá, esses refrigérios que Deus nos dá. Eles são bons e eles devem sim trazer alegria às nossas vidas. Eles sim devem trazer regozijo aos nossos corações. O problema não está em regozijar-se com os livramentos, com a bondade de Deus. O problema está em irar-se por Deus salvar pessoas. Então, esta atitude de Jonas faz um contraste aqui no coração do profeta. Alegria pelo alívio e ira pelo alívio dos outros. Então a alegria dele é contrastada com a sua ira. Veja, ele se irou porque pecadores foram salvos, mas ele alegrou-se com a sombra. E é estranho o fato dele pensar assim, e mais, é estranho o fato dele não perceber que essa planta é um grande milagre de Deus. Veja, em que lugar nós podemos ver uma planta nascendo e crescendo e proporcionar uma sombra tão grande em um único dia? Isso é um grande milagre. E esse grande milagre deveria despertá-lo para ele entender o quanto Deus é bom, o quanto Deus estava agindo naquela situação, mas a cegueira espiritual dele é tamanha que ele não percebe isso. Podemos lembrar da parábola que Jesus contou do mendigo que foi para a glória celeste e do rico que foi para o inferno. E aquele rico disse que o mendigo deveria interceder e Deus deveria mandar um deles para contar aos seus parentes para que se arrependesse. E a conclusão da parábola, Jesus disse que havia Moisés e os profetas. Se eles não ouvissem Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não ouviriam, mostrando a dureza do coração. Essa mesma dureza é demonstrada quando os discípulos viram Jesus andar por sobre as águas e não acreditaram que era Jesus. E diz o texto que eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e peixes, porque o coração deles estava endurecido. Veja, os sinais de Deus que devem nos ensinar acerca dele, que nos servem para ver a sua grandeza e ver como somos pequenos, então nos quedar diante dele, diante de corações endurecidos. Se Deus não agir, eles para nada servem. É verdade que Deus hoje não faz sinais, mas ele faz milagres, e muitas vezes os milagres que ele faz endurecem o coração de algumas pessoas, porque o coração delas está empedernido e fechado para a palavra de Deus. Jonas aqui não pensa nada sobre Deus nesse grande milagre. Por quê? Não há espaço para Deus nos seus pensamentos. A sua ira é tão grande que ele sequer lembra-se de ver que Deus está operando miraculosamente naquela situação. E veja, Jonas então não tem muito tempo para desfrutar desse alívio. No dia seguinte, Deus envia um verme. E veja, mesma construção. Deus enviou Jonas para Nínive. Deus enviou um vento no mar. Deus enviou um peixe para salvar Jonas. Deus envia o peixe para cuspi-lo na terra. Deus agora envia uma planta e Deus envia um verme. Esse tipo de construção está em todo o livro de Jonas, mostrando que Deus é soberano.
E veja que esse verme então come a planta que havia dado sombra a Jonas. E este fato aqui traz um grande contraste, porque Deus envia a planta, Deus envia o verme, e a planta morre, o verme então permanece aqui. Veja que há aqui uma grande história sendo contada sobre isso, mostrando que Deus tem tanto poder para dar a vida, como para tirar a vida, poder para ser misericordioso, poder para também não ser misericordioso. Então, nós temos que entender que aqui Deus está ensinando para aquele profeta e para nós, que ele tem poder sobre aqueles que nascem e aqueles que morrem. Na verdade, todos os nossos dias estão contados e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. É assim que o Salmo 139, verso 16, nos ensina. E também Jesus ensina em Mateus 6, 27, por mais que andemos ansiosos, não podemos acrescentar um covo no custo da nossa vida. Então, apresenta-se aqui a realidade de que Deus é misericordioso para quem apraz, Deus dá vida para quem apraz, Deus tira a vida para quem apraz. Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive as menores e as maiores. A segunda coisa que aprendemos aqui, entre a planta e o verme, é que Deus também é soberano para dar alívio às pessoas e trazer juízo sobre as pessoas. Ele trouxe alívio sobre Jonas, e agora ele está trazendo para Jonas aqui uma espécie de juízo temporário. Então Deus é soberano tanto na salvação, quanto na ira, no juízo e no alívio. E essas coisas podem nas Escrituras ocorrer até mesmo ao mesmo tempo. Na volta do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar em glória, ele trará juízo para os ímpios, enquanto trará salvação para os seus servos. E aqui então nós vemos essa realidade sendo demonstrada através da planta e do verme, que ambos Deus envia na direção de Jonas. Então a planta morre e expõe Jonas ao calor. No nascer do dia, Deus manda outra coisa, um vento com o sol. Deus mais uma vez está enviando algo. A ação aqui do sol então é semelhante à ação do verme. O verme fere a planta, enquanto o sol fere Jonas. Jonas está sendo fustigado pelo sol e começa a desfalecer. Ele está sofrendo de insolação. E ele se sente mal com tudo aquilo, e a atitude dele então é pedir para si a morte. E veja, é uma coisa então terrível ser exposto à disciplina de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diria o autor de Hebreus. E Jonas então, diante de tudo isso, fica furioso com o conforto que foi tirado e pede para si a morte. Veja, é o mesmo estado de espírito que ele tinha antes, mas agora por motivos diferentes. Antes, Jonas questiona o direito divino de livrar os ninivitas. Agora ele questiona o direito divino de destruir. Deus então faz uma pergunta para Jonas. Na verdade é a mesma pergunta repetida: é razoável essa sua ira? E Jonas então agora, na primeira vez ele fica calado, mas agora ele responde a pergunta. A pergunta gentil de Deus, que está tratando com o coração daquele homem, é demais para ele. E ele está borbulhando por dentro e responde a Deus: minha ira é razoável até a morte. Veja, o que está se passando? Jonas esperava, na verdade, que Deus revertesse a situação, que punisse Nínive, mas não foi isso que aconteceu. Então Deus trabalha em Jonas, em seu coração pecaminoso, para expor o seu pecado. Deus é assim, queridos irmãos. Ele trabalha com as circunstâncias para que os nossos pecados venham à tona e conheçamos esse coração pecador, para que então nos arrependamos e aquele pecado seja trabalhado, sanado, seja subjugado na nossa vida. E é assim que Deus está fazendo. Perceba, Deus não destrói Nínive e Jonas se ira. Deus destrói a planta e Jonas se ira. O que Deus está fazendo? Mostrando a Jonas o quão pecador, o quão absurdo e incompreensível é o seu pensamento e a sua visão das coisas. O comportamento desse homem é incoerente, é imaturo. Ele é um homem egocêntrico, egoísta, centrado em si. É um hipócrita que adora a si próprio. E Deus está mostrando para ele: veja, Jonas, quem você é.
Deus faz assim conosco. Quando nós temos uma visão melhor de Deus, Deus nos mostra quem nós somos. Assim entendeu o reformador João Calvino. Ele diz que quando nós víssemos a Deus corretamente, então nós passaríamos a nos enxergar também corretamente. Essa é a ideia que o texto está passando. E Deus então está mostrando para Jonas quem realmente ele é. E Jonas então não consegue entender os caminhos de Deus. Se para ele Deus é assim, melhor é morrer. E veja que tristeza saber que Jonas era um profeta e que não conhecia a Deus como deveria e nem conhecia a si mesmo como deveria. Isso pode acontecer conosco. Podemos viver anos e anos na igreja, ouvindo a palavra de Deus a vida inteira e não conhecermos a Deus direito. E, portanto, consequentemente, não nos conhecermos direito. Essa é uma realidade que devemos pedir a Deus que nos livre. Tiago disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Aplicando essa parte do texto, nós certamente odiamos quando Deus deixa claro o tipo de pessoas que nós somos, quando Ele mostra quão egoístas nós somos, que queremos tudo do nosso jeito. E a gente pensa, se as coisas não são assim, Deus é injusto por isso. Deus não deveria fazer assim. Se eu não posso fazer aquilo, porque Deus não é bom. Se Deus julga o pecador, Ele é mau. Se Deus condena pessoas, Ele não pode ser Deus. Estas coisas passam no nosso coração, e isso é Deus mostrando para nós quem nós somos. E quase nunca nós percebemos que então nós temos conceitos errados sobre Deus. Precisamos melhorar cada vez mais nossa visão sobre Deus, vê-lo melhor, porque quando vermos quem Deus é melhor, nós também veremos que nós temos conceitos errados sobre nós, que nós pensamos muitas coisas boas sobre nós que não condizem com a realidade. Mas graças a Deus, porque Ele disciplina os seus filhos. É na disciplina que Ele vai nos mostrar quem Ele é. Foi assim que aconteceu com Jó. E é na disciplina também que Ele mostrou para Jó quem Ele era. E é assim que Deus faz conosco. Na disciplina, Ele nos mostra quem Ele é. E também nos mostra quem nós somos. A pergunta é: o que eu e você precisamos aprender? Eu sei que nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, conhecer melhor a Deus e nos conhecer. Precisamos de mais compromisso com Deus. Precisamos de mais piedade diante de Deus. Precisamos de investir mais tempo nas Escrituras, mais tempo na oração. Precisamos de investir mais nas coisas celestes. Precisamos mais de ser misericordiosos, amáveis, menos egocêntricos, egoístas. Enfim, o que nós precisamos é ser mais parecidos com Jesus, ser transformados à medida do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, fechando, os versos 10 e 11 nos mostram a liberdade de Deus. A palavra final dessa história não seria de Jonas, pelo contrário, a palavra final seria do Senhor. Ele está tratando com o coração de Jonas. Por isso a história não pode terminar com a ira irrefletida do profeta. Deus então vai agora contrastar duas atitudes de Jonas, como ele reagiu diante dos ninivitas e como ele reagiu diante da planta. Por quê? Para que Jonas aprendesse o real absurdo do que ele estava falando e fazendo. Jonas foi tomado de compaixão pela planta, que era tão simples coisa da criação divina, mas ele não tinha consideração e compaixão por nenhuma daquelas pessoas que eram imagem e semelhança de Deus, ainda que muito pecadoras. E veja, então não há incoerência da parte de Deus, há incoerência na parte de Jonas. Ele, como profeta, deveria saber que os seres humanos são mais preciosos para Deus do que as plantas e animais. Essa verdade nos foi ensinada por Jesus em Mateus 6, 26 a 30, tratando acerca da providência. Ele diz: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ambos os textos, os versos 26 e o verso 30, falam sobre a providência de Deus e mostram que Deus cuida de sua criação inferior, mas Deus também cuida daqueles que são a sua imagem e semelhança. E, sobretudo, Deus cuida melhor ainda daqueles que são seus filhos.
Veja, o profeta estava preocupado com plantas, com seu conforto, e não com aqueles que seriam salvos por Deus. Havia 120 mil pessoas que Jonas queria o juízo para elas. Havia animais, plantas ali. Veja a incoerência do profeta. E os versículos então finais do livro nos dão uma grande lição para ele e para nós. Salienta a liberdade de Deus em destruir, julgar, dar vida, tirar a vida e salvar. O verdadeiro dilema para Jonas era esse: a liberdade de Deus em salvar, em destruir, em livrar, em fazer o que quiser. Salvar pecadores não era tanto o problema. A impiedade grosseira dos ninivitas não era tanto o problema. O problema é que Deus poderia usar os ninivitas para destruir Israel. Jonas não conseguia entender como Deus pode ser livre para agir como lhe apraz. E veja que esse problema também foi um problema de Abacuque. No capítulo 1, verso 12 e 13 de Abacuque, ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O profeta Abacuque estava com um grande problema. Deus disse que exerceria justiça sobre o seu povo, usando os babilônios, e ele diz: Deus, como o Senhor pode fazer isso? Usar um povo pior para nos punir? Veja, o problema de Abacuque era o mesmo problema de Jonas, a liberdade de Deus. E esse é o problema que também nós temos dificuldade, com a soberania de Deus e com a sua liberdade. Por isso Paulo escreveu em Romanos 9, de que queixamos ainda? Ou seja, Deus tem liberdade para fazer o que quiser dos seus vasos que Ele preparou para salvação e destruição. Deus é soberano, Ele é livre sobre as coisas, mas esse é um problema que nós temos. Somos assim desde o Éden, não admitimos a liberdade de Deus, queremos ser livres, queremos controlar as coisas. O pecado implantou em nós a rebelião e o desejo de sermos o próprio Deus e termos o controle das coisas. Então, ver Deus sendo livre nos causa um grande impacto, um grande mal. E esse era o problema de Jonas, que talvez seja o meu e o seu problema. E aqui então Jonas se vê forçado a reconhecer a liberdade de Deus. O Senhor é livre para agir como agrada. Ao Senhor pertence a salvação. Ele havia falado isso, mas não havia compreendido completamente isso. E Deus estava ensinando agora por meio dessa pergunta desafiadora. O que Deus requer aqui de Jonas? Que ele seja piedoso. A piedade é ver as coisas como Deus vê. A piedade é agir de acordo com como Deus prescreve em sua palavra. Jonas precisava aprender mais teologia e precisava aprender mais a prática. E veja, esse é um dos grandes problemas hoje das pessoas que estão encantadas com a teologia reformada. Elas querem aprender muito da teologia reformada, mas querem viver pouco da teologia reformada na prática. Ter uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de conformidade com a lei de Deus. Esse mesmo problema Jonas estava enfrentando aqui. Não é um problema novo. Portanto, precisamos pedir a Deus que Ele transforme os nossos corações nesse sentido. O livro então termina de uma maneira muito abrupta. Ele termina com essa pergunta. A questão é: por que o livro termina com uma pergunta sobre a misericórdia de Deus em relação aos ninivitas? Perceba, o final do livro é uma conversa entre Deus e Jonas. Quem relatou essa conversa? Não havia mais ninguém lá. É óbvio que Jonas foi quem relatou essa conversa e ele escreveu o seu livro. Mas por que ele relatou? Simples. Porque ele foi convencido pelo Senhor e por aquilo que Deus disse a ele. Ele foi mudado por Deus diante daquilo que Deus falou com ele. Ele foi silenciado por Deus e aprendeu que Deus é livre. Foi a mesma atitude de Jó. Quando ele viu Deus, ele disse: uma vez falei
mas agora eu não falarei mais, me calo. Jonas também se calou e ele aprendeu que Deus é livre. Ele aprendeu que a Deus pertence a salvação, que Deus pode julgar e salvar livremente como lhe apraz. E o objetivo do livro então é mostrar que Deus quer salvar pessoas de maneira livre no mundo todo, não apenas aqueles que eram do povo de Israel. O livro aponta para o Messias que salvaria pessoas de todos os povos, línguas, nações. Esse livro nos prepara para a teologia do Novo Testamento, que mostra que Jesus é aquele que salva pessoas independentemente de onde elas sejam. O livro está mostrando que a bênção de Abraão chegava aos gentios e que chegaria de maneira mais plena aos gentios por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é um grande livro missionário que quer nos ensinar essa verdade, que Deus é livre, e Ele é livre e por isso Ele nos salvou, e Ele é livre e Ele pode salvar quem Ele quiser, e Ele salva pessoas por meio de Jesus Cristo sendo pregado. A questão é, o que nós temos feito para isso? A primeira missão que nós temos é adorar a Deus, mas em segundo lugar, Deus nos deu a missão de fazer discípulos, de pregar a palavra, para que Ele seja glorificado e para que Ele salve pessoas por meio da pregação. Portanto, nós devemos reagir a esse livro tendo misericórdia das pessoas e pregando para os nossos vizinhos e familiares, para que Deus, na sua infinda soberania e graça, Ele salve os seus eleitos. Devemos aprender aqui a ter a misericórdia e ver os seres humanos como imagem e semelhança de Deus, sabendo que Deus pode salvá-los e que também Deus pode julgá-los, e Deus é justo então pela sua eleição. Esse texto também nos ensina a ser piedosos, a ver as coisas do jeito que Deus vê e a olhar para as coisas do jeito que Deus olha e praticar as coisas do jeito que Deus quer que façamos. Precisamos investir mais na piedade, precisamos investir mais em sermos santos como Deus é santo. Eu gostaria de fazer 4 aplicações finais da Bíblia Herança Reformada, mas antes disso, esse livro também é um grande alerta para a igreja. Essa geração de Nínive foi salva, mas se nós lemos o livro de Naum, nós vamos perceber que a geração posterior foi julgada por Deus e recebeu a ira de Deus. Há aqui um grande vácuo. Aqueles homens e mulheres não ensinaram seus filhos a servir a Deus. Isso é um grande alerta para nós, que nós devemos ensinar os nossos filhos também. Não é o fato deles nascerem na igreja e estarem na igreja que vai garanti-los diante de Deus e a sua salvação. É preciso que nós ensinemos os nossos filhos para que a geração futura não se perca. Essa é uma grande lição que podemos tirar também com esse livro. E agora as 4 aplicações da Bíblia Herança Reformada. A primeira diz: a ira de Jonas pelo arrependimento e o livramento de Nínive ilustra a principal lição do livro, a saber, ao Senhor pertence a salvação. Se a salvação de Nínive dependesse de Jonas, ela certamente teria perecido. Que contraste entre Jonas e Jeremias, que amou seu povo e orou por sua conversão, mas viu pouca resposta positiva. Ironicamente, um sermão muito curto anunciado por um profeta que odiava o povo a quem pregava foi usado por Deus para salvar mais pessoas do que talvez em qualquer outro momento da história. O poder está na palavra de Deus. Ele pode usar até mesmo vasos impuros para cumprir sua vontade. Segunda, o apelo de Jonas às perfeições de Deus para justificar sua desobediência revela um uso inadequado da verdade e da teologia. Cada ponto de sua crença sobre Deus estava correto, mas seu uso da verdade estava totalmente errado. O entendimento ou aplicação da teologia que alimente frieza ou egoísmo ou qualquer outra reação não espiritual está errado, mas a culpa não é da teologia, é nossa. Terceira, a reação de Jonas ao crescimento da planta e ao subsequente ressecamento expõe seu egoísmo espiritual. Ele recebeu o favor de Deus com alegria e ficou irado quando o favor foi retirado. Tudo dependia de como as coisas o afetavam,
mas o pensamento de Deus ser misericordioso com Nínive era contrário ao seu desejo. Ele queria que a destruição da cidade. Sua atitude é similar à do homem que Cristo descreve, que ficou feliz quando uma grande dívida foi perdoada, mas que não teve compaixão daquele que lhe devia uma pequena quantia. Mateus 18, 23 a 35. Devemos nos alegrar com as bênçãos de Deus a outras pessoas, do mesmo modo que nos alegramos com as nossas. E a quarta e última aplicação, o livro termina com uma pergunta não respondida. Deus não pode ter compaixão daqueles que podiam ser inimigos? Não sabemos como Jonas teria respondido essa pergunta, mas o pequeno Jonas que mora dentro de nós deve respondê-la. A pergunta é retórica e a resposta é óbvia. Nossa vida reflete isso? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e por esse livro que nos ensina que ao Senhor pertence a salvação. Sejamos gratos pela salvação e misericordiosos para aqueles que estão ao nosso redor, levando a palavra do Senhor. E o Senhor há de salvar os teus eleitos. Que o Senhor nos ajude a não sermos, ó Deus, como Jonas. Há muito dele em nós, mas perdoe, transforme e nos leve a ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor aplique essas palavras ao nosso coração e nos ajude a viver de acordo com as sagradas letras. É no nome de Jesus que oramos. Amém.